A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos tratar sobre um tema tão importante, o que é a igreja. Vamos entender que a igreja é a noiva de Cristo, ao mesmo tempo que ela é visível, ela é invisível também, à luz da palavra de Deus. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus na nossa ministração. Olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, pré-adolescentes, adolescentes vencedores também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá bom? E é claro que você precisa conhecer o Facilita EBD, que tem aí recursos assim maravilhosos que podem te ajudar na Escola Bíblica Dominical. Acesse nosso site, conheça o nosso material também. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis. O que é a igreja? Vamos entender a respeito desse papel que a igreja tem. Vamos compreender também o que ela é. A palavra igreja vem do termo eclésia, que traz o sentido tirados para fora. Nós somos chamados para sair das quatro paredes, para falar do evangelho, compartilhar Jesus. Para iniciar bem a nossa ministração hoje, eu tenho algumas bases bíblicas que eu quero utilizar para poder descrever exatamente o tema da nossa aula. Tem uma base, um fundamento. A primeira base bíblica está aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é o versículo introdutório da nossa lição, e também a nossa leitura bíblica em classe hoje se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20. Faça essa leitura com os teus alunos. Conforme Jeremias Couto, ele diz que a eclesiologia faz parte da nossa grade teológica. E a eclesiologia se preocupa em estudar a igreja. Quando nós olhamos para a igreja, nós entendemos que a igreja, ao mesmo tempo que ela é espiritual, ela também é visível, está presente, dividida aí em denominações. Nós olhamos para ela no lado invisível e descobrimos que ela é única e, ao mesmo tempo, ela é santa, foi planejada na eternidade, ela é a noiva do Cordeiro. Jesus pagou um alto preço por sua igreja. Ele é o dono da igreja, ele é o Senhor dos senhores, o grande El Shaddai. De acordo com a palavra de Deus, nós aprendemos muito sobre essa disciplina que é rica e proposta da aula de hoje. E conforme a nossa leitura bíblica, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir, nós aprendemos que a igreja tem um fundamento só. Ela é fundamentada no verdadeiro alicerce. Ela é fundamentada em Jesus, a verdadeira pedra de esquina, aquele que dá com precisão aquilo que a igreja precisa. A igreja pertence a Cristo. Ele comprou a minha vida e a sua vida também com um alto preço de sangue. E hoje nós precisamos entender e voltar o nosso olhar para essa questão teológica. E a igreja, fundamentada em Jesus, ela se torna inabalável. Aqui nós aprendemos algo que é interessantíssimo antes de entrarmos no primeiro ponto da nossa lição. Se a igreja fosse fundamentada em homens, a igreja já tinha desaparecido do mundo. Mas como a igreja é fundamentada em Jesus, e esse Jesus garante a obra da igreja, essa igreja então prevalece triunfante, porque Deus concede a vitória para a igreja. Quando nós olhamos para a igreja no sentido espiritual, entendemos que ela é única. Só existe uma igreja, sem placa denominacional, mas ligada em Jesus. A igreja espiritual, ela é sim triunfante, vencedora, vence batalhas. Essa igreja espiritual, ela está presente em todo o mundo. Todas as denominações bíblicas ligadas em Cristo estão ligadas nessa igreja. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja também é uma igreja visível, física. E olhando para a igreja visível e física, nós entendemos que ela é múltipla, está dividida aí em denominações.
Essa igreja que é múltipla, ela é militante, ela está militando nesse mundo, vencendo e aguardando a vinda do seu esposo, e você e eu fazemos parte dessa igreja. Glória a Deus! Essa igreja é a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. Essa igreja é você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está caminhando com Jesus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: igreja, eu, você, nós. Todos nós fazemos parte da igreja. Precisamos olhar inicialmente para a igreja nesse sentido espiritual. No sentido espiritual, a igreja é universal, está presente em todo o mundo. E essa igreja universal está ligada em Jesus. Pega isso aqui. Toda a igreja física, verdadeiramente bíblica, que segue a doutrina, que obedece os mandamentos de Jesus, está ligada nessa igreja espiritual. É necessário que eu e você estejamos ligados também na igreja espiritual. A igreja é formada por um conjunto de pessoas, por vidas, que estão aprendendo a partir do Cristo. E, ao mesmo tempo, essa igreja é você e eu também. Nós somos o templo do Senhor, pedras desse edifício. Existem várias figuras de linguagem para a igreja dentro das Escrituras. A igreja é conhecida, por exemplo, como o tabernáculo do Senhor. A igreja também é conhecida como o templo de Deus. A igreja também é conhecida como o edifício do Senhor. Nós fazemos parte dessa igreja. A igreja tem esse papel de estar ligado em Jesus. Nós também somos conhecidos como o corpo de Cristo, com os seus membros. E você faz parte desse corpo, ligado em Jesus. Todos nós fazemos parte de uma só igreja, sem placa denominacional, mas ligado unicamente em Cristo, com a visão do reino, ligado no céu. E quando nós olhamos para esse ponto de vista invisível dessa igreja que é universal e é espiritual, precisamos entender também, conforme 1 de Pedro 2,9, que a igreja então se torna a agência de Deus na terra, levantada por Deus para um ministério, para uma obra específica. Conforme também Efésios 4,12, a finalidade dessa igreja é proclamar, anunciar as boas novas da salvação. Então, eu e você, meu irmão, temos esse papel de anunciar as boas novas do Cristo. Já do ponto de vista visível da igreja que é física, que é dividida em denominações, que ao mesmo tempo é uma igreja que está caminhando aqui de forma militante, com base em Atos 2,47, nós somos conhecidos então como família de Deus, em mais uma figura de linguagem que a Bíblia apresenta para a gente. E a igreja sendo vista como família, nós aprendemos então sobre a importância desse ambiente de estar em Jesus, servindo a Jesus em todo o tempo. E conforme João 15,19, essa igreja que é visível, que você faz parte, é o povo de Deus, o povo especial que Deus levantou nessa terra para serem aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Então, no sentido espiritual, quando nós olhamos para a própria lição, entendemos que a lição tenta explicar para a gente nesse sentido que o foco espiritual, essa igreja não está ligada em nenhum templo físico. Mas nós precisamos também ter a ideia que, no sentido visível, a igreja está ligada sim no templo físico. Mas, olhando para a Bíblia, nós somos o corpo de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Então, para definir, existe essa igreja que é invisível, que você faz parte como membro do corpo de Cristo. E existe também a igreja que é visível, onde você congrega, a denominação que você faz parte, onde você cultua com o Senhor, que também é representante de Deus aqui na terra. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos avançar então agora para o nosso segundo ponto. Mas antes disso, apresente a ação do tópico 1 e vá para o segundo ponto. Se eu estiver te ajudando, olha, se eu estou te ajudando, comenta aí, tá bom? Deixa teu comentário, vou ficar muito feliz em te ver por aqui e deixa aí também o teu likezinho. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A igreja, ela é sal e luz. Em outras palavras, no segundo ponto, nós vamos entender que a igreja foi levantada por Deus para fazer a diferença nessa geração.
E aqui entra um detalhe: você como igreja precisa fazer a diferença. E também levantar essa bandeira em sala de aula. Vocês estão fazendo a diferença junto com os teus alunos? Perguntar exatamente se estamos dando testemunho de Cristo como igreja verdadeira do Senhor. E quais são as propostas, então, dessa igreja visível, que é representante de Deus aqui na terra, como sal e luz desse mundo, para fazer a diferença? A lição traz algumas coisas para a gente. Vós sois o sal da terra, identificando exatamente que a igreja precisa fazer a diferença. E, ao mesmo tempo, a lição também traz para a gente que nós somos a luz desse mundo. O sal no sentido de temperar com a palavra, com o evangelho, e a luz no sentido de iluminar com as verdades de Deus. Porém, eu quero trazer algumas coisas que também são relevantes que você pode aplicar em sala de aula. O que Deus deu para essa igreja fazer a diferença? Quais são as propostas dessa igreja que é visível, que você também faz parte? A primeira proposta, Deus deu para essa igreja a oportunidade de cultuar. Nós chamamos isso de liturgia. Então, quando a igreja cultua ao Senhor, adorando a Deus, ela então está exercendo uma proposta que Deus concedeu para ela. Em segundo lugar, Deus deu para essa igreja a oportunidade de edificar os membros. Chamamos isso de didascalia. Essa edificação dos membros na adoração, no ensino da palavra, faz parte da igreja que é visível, que você congrega também. Deus deu para a igreja também a proposta de evangelizar o mundo. Chamamos isso de querigma. E aqui entra exatamente o que a lição está dizendo para a gente. Devemos evangelizar o mundo como sal da terra e luz desse mundo. E Deus também deu como proposta para essa igreja, que é a igreja visível, a diaconia. O que é isso? Ajudar aquele que é necessitado, estender a mão, como igreja de Cristo. E isso tudo reflete o papel da igreja na nossa geração. A igreja de Cristo recebeu grandes oportunidades, grandes ferramentas. E o que Deus deu para a igreja? Vamos destacar ainda mais. Deus deu para a igreja um manual, a Bíblia Sagrada. Fale sobre isso para os teus alunos. Deus também deu para a igreja ministérios. Não é à toa que Deus levantou pastores, presbíteros, diáconos, servos de Deus, cooperadores do evangelho. Deus também deu para a igreja as ordenanças, o batismo, a santa ceia, a separação de novos líderes. Deus também deu para a igreja os dons espirituais, que nós estudamos exatamente sobre essa riqueza dos dons através do Espírito Santo. E essa igreja tem marcas: ser sal da terra e, ao mesmo tempo, luz do mundo, fazendo a diferença em sua comunidade, em sua geração. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se estou, comenta aí, tá bom? Se você está entendendo a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto da nossa aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a igreja e sua missão. A igreja de Cristo, de forma visível, tem uma missão. Essa missão é apresentada pelo Cristo na grande comissão. Essa grande comissão é citada em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. É citada também em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 13 a seguir. E nessa missão, Deus também deu para a igreja 3 marcas especiais. A lição não cita, mas eu quero compartilhar com você. Deus deu para a igreja a pregação e o ensino, para propagar as boas novas através da missão do evangelho. Deus também deu para a igreja a disciplina, a importância de ensinar a respeito das verdades de Deus e da santificação. Deus também deu para a igreja a comunhão, o partir do pão, de estar juntos, ordenanças, de estar presente entre os membros, apontando para o Cristo do Calvário. E Deus deu para essa igreja a proposta maravilhosa de ganhar vidas para Ele. O querigma, essa é a evangelização. Então, na igreja, como corpo de Cristo, todos nós temos esse papel de evangelizar o mundo, de ganhar as vidas para o Cristo. A igreja sempre está em missão. A igreja está em processo de passagem nessa terra. É uma dica que eu quero passar para você aqui, demonstrando que nós estamos como passageiros, porque muito em breve nós vamos habitar no lugar que Deus preparou para a sua igreja, para aqueles que são santos em Cristo. 1 Timóteo capítulo 3,15. A igreja é vista como casa de Deus, a casa do Senhor, onde o Senhor habita. 1 de Pedro 2,5. Nós somos, então, pedras vivas que fazemos parte dessa igreja e a pedra fundamental é Jesus. Então, como membros, temos esse papel de missão.
Para fechar a aula de hoje, gente boa, o quarto ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: um convite ao comprometimento. A Igreja de Cristo é você, e você deve se envolver com as coisas do Senhor. O Jeremias Couto, comentando na teologia sistemática pentecostal, ele destaca que nós somos Igreja de Deus e devemos nos envolver com a obra de Deus. A igreja está em missão e você deve agir em missão como servo de Cristo, participando das atividades, se envolvendo com a obra do Senhor e dedicando a tua vida a Cristo. Você tem feito isso? Você tem voltado o teu coração para a obra de Deus? Levanta esse questionamento em sala de aula e alerte aos teus alunos a importância de amar a igreja que é a noiva de Cristo e nós fazemos parte da mesma. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje, nota 10, que essa palavra fique cravada no teu coração. Se te ajudei, comenta aí, tá bom? Vou ficar muito feliz com o teu comentário. Se você puder tirar uma foto aí, assistindo a nossa aula, marcando a gente no Instagram, eu vou ficar muito feliz em te conhecer também em Cristo. Faça isso, por favor. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, manda esse vídeo para ele ou para ela, para serem edificados em Jesus. Para a gente poder finalizar a aula de hoje, precisamos entender que essa igreja foi chamada para ser santa. E precisamos contar também com essa revitalização dessa igreja. Tem algumas dicas para poder te passar sobre leituras, para você entender ainda mais sobre esse assunto. Primeira dica é a teologia sistemática pentecostal, que pode te ajudar muito nesse trimestre. Segunda dica, as 9 marcas da Igreja Saudável, do Mark David, da editora Fiel, pode te ajudar também. Terceira dica, Revitalizando a Igreja, do Hernandes Dias Lopes. Esse material pode te dar muitas dicas a respeito dessa vida da igreja. A igreja vive em oração e precisamos contar com isso em Jesus. Um beijo no teu coração. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que vai ser a lição de número 10, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui, ó. Existem anjos e demônios. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, tá, gente? Em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.